Fala galera, eu sou Luiz Fernando Filho e estou aqui com o Lucas Cisneiros para mais uma videoanálise. Tudo bom, Lucas? E aí, Luiz, beleza? Beleza, galera? Bom estar de volta aí com mais uma videoanálise pra gente. Exatamente, hoje a gente vai falar de jogador de linha ofensiva. A gente ainda não tinha falado Ah, OL. Vamos falar do Andrew Thomas, o jogador que era do Georgia Bulldogs, selecionado no draft para a equipe do New York Giants. E o Thomas, que em seu primeiro ano no college já teve a oportunidade de disputar os playoffs, já teve a possibilidade de disputar a final do college football, foi All-American entre os freshmen, né, no seu primeiro ano, e na sequência da sua carreira, os 3 anos no Bulldogs, manteve isso e continuou sendo um jogador nível All-American, dessa vez no geral, contando todos os jogadores. 41 jogos na sua carreira pela universidade, e na sua última temporada, sua temporada de júnior em 2019, apenas um sec cedido. Show de bola demais, né, Lucas? O Giants vai ganhar um jogador bem interessante aí, como você vai mostrar nos vídeos. e eu vou mostrar também que pela segunda vez aqui nesse canal eu não achei exatamente uma fraqueza no jogo de alguém. Eu olhei aí vídeos, principalmente os jogos contra a Flórida, contra a LSU e contra Auburn. E eu olhei os outros também, mas eu olhei snap por snap e assim, dificilmente ele erra, dificilmente ele faz alguma coisa. Sinceramente, quando eu vi ele errar foi por ele tentar compensar mais. Mas aí a gente vai ver agora aqui no vídeo. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela e vamos começar a explorar um pouco mais do jogo dele. Então, pontos positivos que eu vi em Andrew Thomas, tá? Agressividade, bastante agressividade, jogo de pés muito bom, coordenação muito boa de joelhos e coordenação muito boa de quadril também, e bastante antecipação. É, Vamos começar aqui o vídeo. E nesse primeiro lance aqui, a gente já vê um pouco dessa agressividade dele. A gente vai ver ele fazendo um bloqueio inicial na linha de scrimmage e seguindo esse bloqueio para o segundo nível. Mas o que é principal aqui? Vamos voltar mais uma vez e dar uma travada aqui e seguir frame por frame. Olha só o bend, né? Como o joelho dele já está dobrado e como ele encaixa a mão, o contato dele, tá? Nesse defensive lineman de LSU. E agora o mais importante, o pé dele nunca para. Olha só, frame por frame, o pé dele está se movimentando. Frame por frame, ele não para as pernas. E o nível de pad sempre fantástico. A mão encaixando muito bem, tanto no defensive lineman, quanto quando ele segue o trilho e vai para o linebacker, ele continua trabalhando. A jogada não deu muito certo, mas não foi culpa de Andrew Thomas aqui não. Inclusive, isso foi uma das coisas mais comuns que eu vi na análise de vídeo. Jogadas não darem certo e a culpa não ser de Andrew Thomas, porque ele era claramente o melhor jogador de Georgia em campo no ataque, pelo menos quando eu estava analisando, tá? Outra coisa que ele é muito bom em fazer, olha só como ele vai praticamente cuidar de 3 jogadores aqui de Auburn nessa jogada. Ele sai na linha de scrimmage, novamente, agressividade pra caramba, então apenas um movimento inicial de jogada, ele coloca o peso, olha o bend que eu falei no joelho, o joelho dobrado, coordenação muito legal, e como ele abre o quadril para ir fazer esse bloqueio lá fora, que é a continuação da jogada. Então, sela o jogador e pega um terceiro que vinha fazer um pursuit, que vinha fazer uma perseguição num ângulo meio estranho, mas ele trava mais um. Então, um tanque, né? Aqui a gente está vendo mais uma jogada dessas que ele vai por fora. Então você vê que Georgia tentava colocar ele em espaço e ele correspondia muito bem. Olha o quadril indo para fora, como ele controla a força dele e finaliza o bloqueio, dando continuidade na jogada. Muitas das jogadas não aproveitadas, mas você vê que Andrew Thomas está cumprindo a função dele. Tá? Nessa jogada aqui, o que é que a gente vai ver? Essa abertura de quadril que eu falei e a noção dele, tá? Mesmo com bastante agressividade, como ele vai lá ajudar contra o Edge, para, sela e cria o buraco. Olha como ele volta o quadril. Esse movimento de voltar contra a força do corpo é um movimento muito difícil, tá? Então, na hora que ele termina esse bloqueio e joga um no chão,
esse trabalho de pé, voltar e abrir novamente o quadril para fazer um bloqueio contra a força que você está indo, é complicado. Mas ele volta, encaixa bem e ó, explode do quadril, continua com o joelho trabalhando flexionado e finaliza a jogada. Aqui a gente tem mais um exemplo de como ele é agressivo, tá? Ele vai voltar, vou voltar essa jogada aqui, e parece muito com aquela primeira jogada que a gente viu. Ele vai fazer um chip só dar uma pequena ajudar aqui na linha de scrimmage contra esse defensive end, mas ele tá de olho nesse número 6 aqui, ó, que já tá achando que vai ter o que a gente chama de porta aberta aqui. Tem gente que chama porta aberta, nublado ou limpo, enfim. Nesse caso aqui a gente chamava de porta aberta e o linebacker acha que tem aqui para entrar no backfield. Só que muito rapidamente Andrew Thomas carrega, vai levar ele para passear. Agressividade extrema. Agora a gente começa a entrar aqui um pouco em bloqueio de passe. E bloqueio de passe eu vou deixar correr um pouco o vídeo. Só pausar um pouquinho mais para o final quando a gente vê o que? Ele mudando de direção para lidar com instante ou com linemen que vão fazer movimentos para cortar para o meio. Mas é muito padrão o que ele faz, tá? O bend do joelho, o nível de pé de quadril muito bem postado na jogada e o trabalho de mão ativo também. Eu acho que no próximo nível ele pode refinar um pouco o trabalho de mão para ganhar um pouco mais essa esgrimada dentro. Você vai ver que ele recebe um pouco, a pegada dele é um pouco aberta, mas isso não prejudica muito. Mas ó, ele está sempre com a mão por fora, com essa mão vindo para a ponta do pad, e eu acho que no próximo nível ele vai querer trabalhar um pouco mais essa mão dentro do pad. É uma pequenininha observação, mas ó, independente disso, olha o que acontece nessa jogada contra o defensive end de Auburn. Só mostrar aqui em câmera lenta. Então, não tem muita chance de ninguém trabalhar contra o frame dele e da forma que ele faz o quê? Outro dos pontos positivos que eu coloquei lá no vídeo, antecipação. Então você vê que ele sai e ele calcula muito bem o momento em que o impacto vai acontecer, o momento em que ele vai precisar trabalhar a mão. Então ele aqui está um pouco alto, mas ele já vai antecipando pelo ângulo do defensive end a hora que ele vai precisar trabalhar. E olha só, o bend ideal, a flexibilidade ideal no joelho, a hora de jogar o peso para frente e de trabalhar a mão dentro desse bloqueio. Ele antecipa isso sempre muito bem. Esse tipo de snap aqui é um snap padrão de Andrew Thomas. Próxima jogada aqui. Pronto. Então aqui é onde a gente está vendo aquilo que eu falei de voltar para dentro, que muita gente chama de power step, né? Você sai fazendo o seu kick, e quicando para fora, chutando, e aí na hora que algum defensive end tenta cortar para dentro, você tem que dar um passo para dentro aqui, que chama de power step. Então aqui ó, o defensive end fez a jogada de corpo, voltou para dentro. Então você precisa abrir o quadril e pisar nessa direção aqui, tá, para dentro do campo para parar ele. Então ele já parou o pé de trás, olha o pé de apoio trabalhando, e como ele volta, meu player deu um PT aqui, porque olha só como ele volta. Então, volta muito bem e faz o defensive end correr através da linha de scrimmage, sem chances para ele, mesmo tentando voltar por dentro. Voltar essa daqui só mais uma vez para vocês verem na velocidade normal. Olha só. Muito rápido para voltar para dentro. Agilidade demais no trabalho de pés. E você vê que isso é exclusivamente trabalho de pé mesmo, de perna. Coordenação muito boa. Aqui mais um snap padrão, simples dele. Tá? O legal desse snap é que ele está um pouquinho mais em close, então você está vendo. Aqui ele está um pouco em pé ainda, o braço está em posição, mas ele ainda não deu o chute, né? Não atirou o braço para cima. E aí quando ele sente que o contato está vindo, é a hora. Olha só como ele até adianta um pouco o movimento dele, como ele vira uma mola, né? Ele baixa para atirar o braço para cima e conseguir trabalhar em leverage, né? Em boa leverage, com bom nível de pad, não dando chances para o defensive end. Então, antecipação muito legal. Novamente, a gente vê ele voltando para dentro do campo agora. Agora também um pouquinho mais de close. A câmera estava um pouquinho melhor nesse jogo contra a LSU. Mas olha só, ele está pronto para ir para fora. O edge rusher aqui volta para dentro, mas ele abre o quadril muito bem. Olha como ele joga o quadril para trás.
e volta para dentro do campo, jogando o peso agora em cima do rush e fazendo ele correr através da linha de scrimmage. Então, fantástico o trabalho dele, muito ágil. E eu não achei muitos problemas nele, é o que eu falei. Eu mostrei aí algumas coisas que talvez ele vá precisar melhorar aqui e ali, ele vai precisar melhorar um pouco a posição de mão. E às vezes em que eu vi ele ir um pouco mais, ele pega algumas vezes naquelas jogadas em ângulo, que ele precisa correr para o campo ou ir para o segundo nível, ele exagera um pouco às vezes no ângulo, tem um pouco de agressividade demais, mas eu via ele tentando compensar muito um trabalho que os companheiros dele de linha ofensiva não faziam. Então nem trouxe muitos snaps, quer dizer, não trouxe nenhum snap aqui, que a gente viu muitos problemas em Andrew Thomas, e eu acho que é aquele pique seguro, tranquilo, para proteger aí o lado esquerdo de Daniel Thomas por um longo tempo. E com certeza vai, né? Uma das escolhas mais assim seguras que se fala em draft é você escolher aquele jogador de linha ofensiva que você sabe que vai conseguir fazer uma transição para a NFL rápida. E o Andrew Thomas, para mim, é um exemplo claro disso, até pela experiência que ele tem em Georgia. É um cara que já, no seu primeiro ano, como falei, já conseguiu ir para os playoffs, já teve uma experiência de jogar numa final nacional, que é um peso imenso contra um time que era Alabama, um timaço. Então, você cria uma certa experiência e fica vacinado para situações mais intensas, vamos dizer assim, que é ir para a NFL. E tem um ponto que eu acho muito interessante, é que o Giants realmente precisa de um jogador assim. Na temporada passada, peguei um número aqui do Pro Football Focus, que fala que o Nate Soldier e o Mike Ramers, que eram os tackles de 2019, lideraram a NFL, né, somado os dois, em pressões cedidas. Foram 97 pressões no quarterback. Você tem um quarterback novo, você tem um running back dinâmico como o Saquon Barkley, você precisa ter uma linha interessante, tanto para o bloqueio contra o passe, quanto o bloqueio para o jogo corrido fluir bem. Eu acho que o Andrew Thomas tem essa capacidade. Para mim, é certeza que ele vai fazer parte do time dos melhores ali, dos novatos. Isso aí, para mim, sem dúvida nenhuma. Agora, impacto já no primeiro ano, eu acho que vai ter. E você, Lucas? Eu tenho quase certeza. Eu acho que pelo jogo de pé muito refinado, a transição é um pouco facilitada. Com certeza a velocidade, a agilidade dos defensive ends é maior. E aquele negócio ali do jogo de mão, eu acho que ele vai perder um pouco mais de snaps um contra um na NFL do que ele perdia, compensando isso com o jogo de pé no nível de college. Mas para o jogo de pé que ele tem, e vale lembrar, ele jogou um estilo de ataque muito pro style lá em Geórgia, né? Um ataque conhecido por ser um ataque extremamente fácil de traduzir para a NFL. Eu não vejo nenhuma dificuldade para ele para contribuir já no primeiro ano, sim. É isso. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho. Deixa seu comentário aí também. Fala algum jogador que você quer ver em videoanálise. E até a próxima, né, Lucas? É isso aí. Até a próxima, pessoal. Obrigado aí pelo play e vamos pro próximo. Falou!